Olá para todos vocês. Hoje nós estamos dando a continuidade desta série Identidade, hoje com o tema Desafio. E este desafio que nós vamos tratar hoje é sobre quais é o nosso propósito, porque muitas das vezes, a gente pensa que só tem um propósito na vida e muitas vezes nós temos mais de um propósito. Então, nosso desafio é saber qual o nosso propósito de vida, qual a nossa missão, né? E que muitas pessoas desconhecem ou desvalorizam a importância do propósito, da missão aqui nessa terra, né? Então, sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre esse propósito, sobre essa missão que cada um de nós temos. E antes de nós entrarmos nesse assunto definitivamente, né, e nos aprofundarmos, né, sobre este desafio, sobre esse propósito e essa missão que cada um de nós temos, né, nós vamos fazer uma oração, pedir a Deus que venha trazer sabedoria e entendimento para você, para nós, para que sejamos abençoados a partir, né, deste propósito, para que sejamos abençoados, né, ter uma reflexão intensa a esse respeito, que você esteja com seu coração aberto, que você esteja com sua mente voltada a este entendimento, para que você seja abençoado. Então feche os seus olhos comigo e vamos fazer essa oração. Deus, neste momento, oh Pai, nós te pedimos, meu Deus, que cada um que vai ouvir, que vai chegar até a casa, até esse lar, até essa pessoa, ó Deus amado, esta voz, meu Pai, que essa pessoa seja abençoada, seja alcançada por Ti. Deus, que a partir deste momento em que o Espírito Santo do Senhor vai trazer sabedoria, conhecimento e clareza de entendimento, viveremos nós um novo propósito, um novo, ó Deus do Senhor, uma direção nova para uma realização, ó Deus amado, de uma vida abundante, abençoada no Senhor, em nome de Jesus. Amém. E agora sim, nós vamos nos aprofundar, né, neste entendimento. Agora sim, nós vamos nos aprofundar neste propósito, neste conhecimento, porque a palavra de Deus já nos diz que o povo dele perece por falta de conhecimento, por falta de nós entendermos e sabermos a importância de valorizar o quão importante é nós entendermos e conhecermos do nosso propósito, da nossa missão, né? Então, para você que ainda não encontrou qual é o seu propósito, a sua missão, né, nessa terra, nós vamos nos aprofundar e você vai sair daqui deste momento, deste conhecimento, compreendendo o seu propósito, a sua missão aqui na Terra, da qual a gente já falou lá na parte 1, que é sonho, que nós já temos esse propósito, nós já temos essa missão que foi nos dada por Deus antes mesmo de nós nascermos, como disse lá no livro de Lucas 1, assim como João recebeu. E falando deste tema, né, nós não poderíamos deixar de citar aqui também alguns versículos, né, da palavra de Deus que nos diz e nos respalda a este tema, né? Porque às vezes a pessoa pensa, mas é só para ele ou é só para ela. Não, é para todos nós. Todos nós temos um propósito, uma missão que Deus nos deu desde o ventre da nossa mãe, nós recebemos, nós só não conhecíamos. Nós só não sabíamos, mas a partir de hoje nós vamos saber, nós vamos conhecer para termos uma vida abundante e abençoada em Deus. Então, você que ainda não descobriu o teu propósito, a tua missão, o teu chamado, você vai sair daqui desse vídeo entendendo e compreendendo e tendo esse entendimento a este respeito. E falando nisso, para que nós nos aprofundarmos nesta questão, né? Qual o meu propósito? Qual é, então, a minha missão? Então, olha, como que eu faço, né? Como que eu faço para me saber qual é a minha missão, meu propósito?
Quando nós lemos no livro de Êxodo 31, nós vamos ver lá que o Espírito Santo de Deus capacitou a Bezalel para que ele então fizesse, cumprisse com todo o propósito que Deus tinha para a vida dele. Isso mesmo. Foi o Espírito Santo de Deus é quem derramou sobre a vida de Bezalel um propósito, uma missão. E a partir daí ele foi capacitado para cumprir então este propósito. Então eu e você temos em nós o Espírito Santo de Deus, que é aquele que nos capacita, aquele que traz esse propósito, essa missão para ser cumprida na nossa vida. Isso mesmo. Você que fica pensando, não, o Espírito de Deus eu tenho esse Espírito de Deus, como, de que forma? Ele me capacita? Não, ele traz esse propósito para minha vida, esse entendimento? Sim, ele é quem te capacita, ele é quem traz esse propósito para a sua vida. E nós vamos compreender isso hoje. Porque Bezalel, ele foi uma pessoa da qual ele recebeu da parte de Deus, ele recebeu esse propósito. Ele já recebeu esse propósito desde o início da sua caminhada. E para tudo que ele fazia, e você vai ver lá em Êxodo, você pode abrir a sua Bíblia aí na sua casa em Êxodo 31, e vai dizer lá que Deus capacitou a Bezalel para fazer tudo quanto ele fazia, né? Para este propósito, para o cumprimento de um propósito da vontade de Deus para a vida dele. E através desse propósito era algo da qual ele trabalhava. Bezalel trabalhava, né? Criando. Bezalel trabalhava com criações. E ele talhava em utensílios de coisas, pedras de ouro, prata. Ele trabalhava criando, fazendo artesanatos. Lá você vai ver que ele fazia grandes artesanatos com ouro, com prata, com madeira. Ou seja, havia nele, né, um propósito e um dom de criação. Então, tudo quanto tratava-se de uma criação, Bezalel fazia. Então, tudo que era para criar e desenvolver era algo que estava sobre a vida de Bezalel. Então, comece a entender aí este ponto principal, este ponto importante. Você que tem um talento para criação, por exemplo, é uma pessoa da qual Deus te capacitou com o propósito de criar. Isso mesmo. Então você, muitas vezes, você tem facilidade de criar, de desenvolver coisas. Então, eu quero que você comece a pensar aí qual o talento, que é o que muitos chamam. Não, meu filho tem um talento para fazer isso. A minha filha tem um talento. Eu tenho um talento disso. Então, eu quero que você comece a perceber. Porque muitas vezes é isso que nós notamos. Eu tenho essa facilidade. Eu tenho este talento para desenvolver tal coisa. Não, eu sou ótimo com contas. Não, eu sou excelente em matemática. Não, eu sou excelente em criação. Eu consigo criar muitas coisas. Não, o meu talento que eu tenho facilidade em liderar. Eu sou alguém que tem facilidade em liderar. Eu sou uma pessoa que consigo trazer respostas, soluções para muitas coisas. Então perceba que esse talento foi algo dado pelo Senhor para a sua vida. Isso mesmo. Você recebeu esse talento da parte de Deus para que você o desempenhasse com êxito. Então tudo aquilo da qual você tem uma facilidade em desempenhar, uma facilidade em desenvolver, né, é um talento, é um propósito da qual Deus já derramou sobre a sua vida. Então, começa aí, então, você descobrir algo da qual Deus já te deu a partir do momento em que você nasceu. Então, você percebe que você não precisou fazer um curso para saber coisas da qual você sabe com facilidade. Você não precisou, a princípio, de um professor
que te ensinasse o que você sabe. Então perceba que o que você consegue desempenhar, você fala assim, eu não tive um professor que me ensinou isso, eu não fiz um curso para fazer isso, eu apenas sei fazer. Eu vi, olhei e sei fazer. Eu tenho facilidade com isso. Às vezes você toca um instrumento com muita facilidade e você nunca teve um professor que te ensinasse. Muitas das vezes você consegue, né, criar sim, né? Você consegue criar, você é um artesão, artesã, e você consegue criar em materiais, né, em panos, em design. Às vezes você consegue ser uma design de interiores maravilhosa. Às vezes você já tem esse dom de desenho, de criações. Às vezes você é um líder nato para eventos. Às vezes você consegue ensinar com maestria, aquela pessoa que consegue passar todo o conhecimento que recebeu, que tem, para os outros. Então, você consegue palestrar e ensinar para aquela pessoa que não sabe determinado assunto, que você domina muito bem, que você tem conhecimento e você consegue passar instrução. Todo mundo que lidar com você e chega perto de você, você simplesmente consegue explicar e a pessoa fala assim, gente, até ontem eu não entendi a esse respeito. Até ontem eu não sabia. Foi você me explicar e eu aprendi. Foi você me passar isso e eu peguei, aprendi. Nossa, você tem um dom de ensinar. Você ensina muito simples, muito fácil e eu aprendi. Então você tem um dom de ensinamento, né? Você é um professor, você é uma professora, você é um mestre. Então comece a perceber que tudo aquilo que você faz com muita facilidade, comece a perceber que o que você faz naturalmente, né? E você não precisou de grande esforço para isso. Foi você olhar, foi você ouvir, foi você perceber e você fala assim, eu consigo fazer isso. E eu nem sei como, porque eu nunca sentei para aprender. Eu nunca peguei para poder fazer nada e eu sei fazer. Tenho facilidade para isso. Assim, não sei, nasci com isso, eu faço. Então perceba, esse foi um propósito de Deus para sua vida. É um talento dado por Deus. Ainda você no ventre da sua mãe, você recebeu esse talento. Você recebeu de Deus essa capacitação. Então percebe que este, então, é um dos propósitos de Deus para sua vida. E Michele, esse é um propósito de Deus que Ele me deu, mas eu trabalho com isso. Essa é a minha profissão. Mas perceba que Bezalel, lá, ele vai trabalhar também com isso. Bezalel, ele trabalha com isso. Ele não só faz aquilo que Deus pediu que ele fizesse para o reino de Deus, mas como ele também trabalha. Esse também é um emprego de Bezalel. Né? Então Bezalel, ele trabalha com isso. E muitas vezes você também. Você trabalha com isso. Você trabalha como professora, você trabalha como alguém que trabalha com artesanato, você cria, você desenha, às vezes você é um ótimo desenhista, né? Muitas vezes você ensina, palestra, muitas vezes você é um médico, uma terapeuta e você atende pessoas, cuida de pessoas, consegue resolver problemas de pessoas. Então, muitas vezes esse é um emprego seu, né? Então, perceba que às vezes é algo da qual você já fazia, você já pegou isso, né? Essa facilidade que você tem e você trabalha com isso. E então, este é um dom, né? Este é um dom e é um propósito de Deus para sua vida. Você só não entendeu, você só não compreendeu que o propósito, ele nada mais é do que dizer para você que o propósito, ele é um objetivo. O propósito é uma finalidade, é a intenção. Então, uma coisa é o talento. Ah, eu tenho um talento para isso. E o que eu faço com o talento? Qual é a finalidade para este talento?
Qual é o objetivo desse talento? É só ganhar dinheiro? O objetivo que Deus deu esse talento para mim é só para que eu fosse bem financeiramente? Este talento é só para que eu obtivesse alguns ganhos pessoais? Esse talento que eu recebi da parte de Deus, ele vai tornar-se propósito quando eu entendo que o objetivo dele, da qual Deus me deu, não é só financeiro. Que esse objetivo da qual Deus me deu, ele não é só para um ganho pessoal. Quando eu compreendo que este talento dado por Deus, essa capacidade de fazer e desempenhar, não é somente para um uso próprio particular, mas sim com um objetivo. O propósito é para uma finalidade não só pessoal, não só particular, mas também um propósito, um objetivo para que Deus seja exaltado a partir dele, para que Deus seja glorificado, para o reino de Deus. Ou seja, esse talento, essa capacidade não é só para mim, não é só para me servir, mas para servir a um bem maior, a uma causa muito maior, a uma missão. E aí, quando eu consigo entender e perceber que não é só para mim e por mim, mas que existe um propósito, um objetivo, uma finalidade maior, uma missão que não diz respeito só à minha vida particular, mas que também diz respeito a ser grato a Deus a partir disso que Ele entregou na minha vida, a partir do que Ele entregou para que eu administrasse, né? Então, o talento que eu carrego é o que eu sei fazer. O talento é algo que eu sei fazer, que eu sei dominar com facilidade. Mas o propósito, ele traz um objetivo, um alvo, uma finalidade, que não diz só em respeito particular e pessoal, mas que diz no âmbito coletivo, que trata-se de uma coletividade, que trata de uma multiplicação. E aí então eu consigo compreender que aquilo que Deus fez não é só para um indivíduo particular, mas para todas as pessoas que estão à minha volta. E preciso compreender que Deus tem que ser glorificado, porque foi Ele que me deu, desde que eu nasci. Porque você consegue perceber que ninguém pegou na sua mão para te ensinar o que você deveria fazer? Então, como você recebeu? Você recebeu a partir de Deus, que te deu desde o seu nascimento. Mas note algo importante aqui. Muitas vezes você tem muita facilidade em desenvolver esse talento que já nasceu com você. Você tem facilidade em desenvolver, você tem facilidade em fazê-lo, mas tem algumas características em nós que nos faz, mesmo tendo este talento, ser dependentes. Isso mesmo, ser dependente. Porque ainda que você possua este talento para realizar, que você tenha facilidade em desenvolver, você vai perceber que há características em você que ainda assim te tornam dependentes, ou seja, você precisa de desenvolver. Há partes que você precisa de desenvolver mais, de criar mais habilidades, de criar mais acessos. Então você vai perceber que ainda que você tenha facilidade para desenvolver, você vai precisar de auxílios. Porque o fato de nós termos talento não quer dizer que agora eu sou independente e não preciso de mais nada. E não preciso de mais ninguém. Porque mesmo que você tenha esses talentos, talvez você você vai lidar com algumas dificuldades, vamos dizer assim, por causa da sua altura, da força, do nervosismo. Talvez você é impaciente, talvez você é mais baixo, talvez você é mais alto, talvez você é mais calculista, talvez você goste de habilidade, goste de ser mais rápido.
E neste talento que você tem, recebeu ele da parte de Deus. E nessas características que você tem. E aí você fala assim, eu sei fazer, eu consigo desenvolver, eu amo, gosto e me sinto muito feliz fazendo. Mas eu sou assim. Mas eu acho que eu sou alto demais para fazer o que eu faço. Ah, mas eu acho que as minhas mãos são muito grandes para desenvolver. Ah, eu consigo fazer e sinto feliz fazendo. Nossa, eu fico muito